Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 28 de maio. Hoje, a família franciscana celebra Santa Mariana de Jesus Paredes. Ela viveu em Quito, no Equador, e era da terceira ordem franciscana, patrona do Equador. E viveu de 1618 a 1645. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Eis que nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, todo aquele que deixou casa, pai, mãe, terra, irmãos, irmãs, por causa de mim e do Evangelho, terá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, terras neste mundo e também com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Porque há primeiros que serão os últimos, e há últimos que serão os primeiros. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos continuando o evangelho de ontem, quando Jesus, exagerado, faz uma proclamação que assusta os seus discípulos, que decepciona os seus discípulos. E ele toma como referência o maior mamífero da terra dele, o camelo, e também o mais pequeno buraco que se tem notícia, o buraco de uma agulha. E ele então junta as duas coisas numa alegoria de imagens para dizer: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a afirmação dele é: como é difícil a uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Como é difícil. Os discípulos então, decepcionados, perguntam: mas então, quem é que pode se salvar? E Jesus diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós não podemos nos esquecer que todo esse texto de ontem teve início porque alguém aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe o que deveria fazer para entrar na vida eterna. E Jesus recordou a ele os mandamentos e ele diz: mas eu já tenho vivido tudo isso desde a juventude. Mas Jesus fala para ele: para você então agora só te falta uma coisa. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele, como estava apegado muito à sua riqueza, como se entendia a partir da sua riqueza, foi embora abatido e triste. Ficou fechado no seu mundo, nas paredes frias da sua riqueza. Então assim Jesus vai proclamar: como é difícil uma pessoa apegada às suas riquezas entrar no reino dos céus, porque ela não terá condições de se doar, de se entregar plenamente. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus está preparando o coração dos discípulos. E esse verbo receber neste capítulo 10 é muito importante. Por exemplo, Jesus falou de um marido e uma esposa que se recebem mutuamente com direitos iguais. Depois Jesus fala de receber as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então agora essa pessoa também vai perguntar: o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Como eu devo me comportar, já que eu guardo os mandamentos, já que eu tenho uma vida religiosa, já que eu tenho uma vida espiritual, então o que me falta? E Jesus vai dizer para aquela pessoa. Porque Deus faz exigências diferentes para as pessoas, mas para todos nós serão feitas exigências. É o conteúdo da primeira leitura de hoje, da carta de Pedro. Dizer: a partir de agora não podeis ter mais os mesmos comportamentos que tinhas quando eram ignorantes, porque conheceis a graça de Deus. E por causa desta graça que foi revelada, que foi proclamada pelos profetas e que agora vós conheceis, porque o Senhor vos manifestou, não podeis mais ter a vida como era antes. A vida agora é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo.
Mas se nós estivermos aprisionados em nossas riquezas, porque a riqueza é aquela paixão desordenada que domina a alma da pessoa. Pode ser um título universitário, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser tantas coisas, pode até ser o dinheiro. Pode até ser o dinheiro. E Jesus disse: agora para você só te falta isso, vá e vende tudo que tens. Para você que é casado, você que tem família, serão feitas exigências também, mas talvez não estas. Talvez não estas aí, mas outras exigências, porque às vezes uma riqueza de uma pessoa pode ser até uma paixão desordenada. Por exemplo, uma pessoa que não quer perdoar, que é fechada em si mesmo, que tem dificuldade de perdão, uma pessoa que é muito vazia, uma pessoa que é muito egoísta, egocêntrica, uma pessoa que é muito materialista, uma pessoa que se deixa levar muito por poder, uma pessoa que gosta muito de deslumbramento. Isso tudo são riquezas porque dominam a vida da pessoa, intoxicam a alma da pessoa e faz com que ela não conheça a palavra do Senhor. Então Jesus vai dizer: é impossível essa pessoa se salvar, é difícil para ela, mas para Deus não. Então agora podemos entender por que Pedro vai chegar e dizer: mas nós deixamos tudo para te seguir. Aquele homem que Jesus disse para ele: então só te falta isso, ele não conseguiu. Ele foi embora abatido e triste porque era rico e apegado às suas riquezas e ficou então aprisionado nas paredes frias da sua riqueza. Então Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Agora chega Pedro: nós deixamos tudo para te seguir. Jesus não retrucou Pedro. Jesus não contestou de modo bravo a Pedro. Não. Jesus diz: em verdade eu vos digo que todo aquele que deixou casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, terras por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, mas também a perseguição. Assim é o profeta. Assim é o evangelizador. Assim é o pastor. Porque ele também sofrerá incompreensões. Ele também deverá lutar, travar a sua luta interior, pessoal, mas também às vezes ele precisará também intervir nas realidades que estiverem contrárias àquilo que é o pensamento do Senhor. Principalmente num contexto onde nós estamos cada vez mais privatizando a fé da igreja daquele bispo, a igreja daquele padre, a igreja daquele teólogo, a igreja desse outro. Os teólogos não definem a fé da igreja. Um bispo sozinho não define a fé da igreja, porque nós temos os instrumentos para isso, para definir a fé da igreja: a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja. Por isso aqui estão os elementos centrais para trazer a mim o discernimento para viver a minha fé. Eu não posso viver de acordo com o pensamento daquele teólogo, porque o teólogo não define a fé da igreja, ele tem ideias. E todos nós podemos ter ideias. Agora, elas precisam ser provadas e estarem de acordo com aquilo que é o magistério da igreja, o ensinamento da igreja. Então, Jesus vai dizer então a Pedro: todo aquele que deixou casa, deixou irmão, irmã, pai, mãe, filho e filha, terras, vai receber 100 vezes mais neste mundo e no outro a vida eterna. Há primeiros que serão os últimos, e há últimos que serão os primeiros. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos nós serão feitas exigências. Exigências de acordo com o estilo de vida que cada um de nós foi convocado pelo Senhor. Para os casais serão feitas exigências próprias, para os presbíteros, os padres, serão feitas exigências próprias, para os frades e as freiras serão feitas exigências próprias. O que nós não podemos é continuar vivendo a nossa vida como se Cristo não estivesse nela. Como se nós não estivermos lutando para termos um pouco mais de coerência e de perfeição, porque Deus é o perfeito, Deus é o santo. E o grande convite hoje de Pedro é: sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Mas para isso, faz-se necessário a graça de Deus. É no poder de Jesus, é na graça de Jesus, é na vida espiritual, é na oração pessoal, na leitura diária da palavra de Deus, na vida sacramental, principalmente na confissão, no terço de Nossa Senhora. Esses elementos vão ajudando a mim e a você a progredirmos na nossa fé. E assim,
recebermos as exigências e lutarmos para corresponder. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Mariana de Jesus, rogai por nós. Paz e bem.